Ah, olha aí, ó, você bobeou, a gente já está começando um vídeo novo aqui. Vamos fazer o veredito de Last of Us, com participação especial do Bruno Silva, Leãozinho, de volta no Omelete. Olha só que beleza, Salve, excepcionalmente gente. hoje, junto com o Carol Costa e eu, pra gente fazer o veredito da primeira temporada dessa série aí, que está adaptando o jogo, que é o grande assunto da cultura pop no momento, correto? Correto, é isso. Bom Corretíssimo. estar de volta. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Vamos falar dessa série aí que eu achei melhor que o jogo, tá? Então, já vou começar com nossa, isso aqui. aí, ó. Aí já começa as Maria. polêmicas aí, Começar ó. desse jeito já. Mas é bom você estar de volta pra falar de uma coisa boa, né? Imagina se tivesse que falar mal. É verdade. Será que o resto vai falar mal? Olha, tem altos e baixos, né? Tem, assim, quando você analisa um negócio, você não precisa, tipo, é fã ou hater, entendeu? Você pode analisar de um jeito frio também e de um jeito, enfim, ponderado e falar, putz, tem coisas boas, coisas ruins, a adaptação é boa ou ruim, tipo, a adaptação importa ou não importa. Dá pra você considerar e atacar por vários ângulos e, poxa, não é um demérito pra quem gosta ou pra quem não gosta se você só, tipo, de colocar um negócio na mesa e discutir sobre esse objeto, não vai fazer o objeto desmanchar na sua frente, entendeu? Tipo, as pessoas, elas, poxa, muito grão de açúcar a opinião das pessoas, entendeu? Poxa, tem que ser um pouco mais cascudo, especialmente na internet, que todo mundo dá opinião. Se você fosse deixar afetar por qualquer pessoa dando opinião, poxa, que vida sofrida, entendeu? Pois é. Então é complicado. Eu acho que Last of Us, nesse caso, tipo, tem muitas vantagens, algumas desvantagens. Bora discutir aqui. Mas eu acho que, para começo de conversa, é uma série que vale a pena discutir. Não acho que é um grande nada, porque a gente tá consumindo vários grandes nadas aí faz tempo já, no cinema, também na televisão, nessas séries que são longas desnecessariamente. Então, nesse caso, não acho que é um grande nada. Eu acho que já é um ponto de partida bom. Entendeu? É uma coisa que já parte com uma certa vantagem aí pelo fato de não ser um grande nada. O Bruno já lançou aí que acha que a série é melhor que o jogo. Sim. Por quê? Eu acho que, assim, só dá pra comparar essas duas coisas em uma parte que é a história, né? Assim, o jogo, obviamente, tem um elemento interativo que a série é incapaz de reproduzir, mas eu acho que a maneira como a Last of Us série conta a história é melhor pra mim do que a maneira como o Last of Us jogo conta. Não que seja assim, ah, meu Deus, agora o jogo é horrível. Não, gente, o jogo continua sendo bom, continuo gostando do jogo do mesmo jeito. Mas eu gosto que tem várias decisões criativas que eu acho que melhoraram os personagens, melhoraram várias coisas do roteiro. Eu acho que, inevitavelmente, você tem um elemento do tempo que ajuda, né? Pô, tem 10 anos de diferença entre o Last of Us quando saiu no primeiro PlayStation e agora a série. As pessoas que estão envolvidas na criação da série, que felizmente também são as mesmas que estão na criação do jogo, elas amadureceram, elas evoluíram, elas aprenderam a contar histórias de um jeito melhor. E eu acho que todo esse aprendizado que vem dessa década, ele é aplicado de novo. E eu acho muito legal que eles tenham tido essa oportunidade. E pra mim, assim, teve vários momentos, foi um processo. Fui ver no primeiro episódio e falei, pô, isso aqui é legal. Aí veio o segundo, pô, legal. Aí veio o terceiro, legal. E à medida que foi passando o decorrer da história, eu pensei, poxa, tem vários momentos que eu me via concordando com todas as mudanças que foram sendo aplicadas e pra mim acabei chegando nessa conclusão, assim, que acho que a história na série tá melhor contada. É, até porque eles seguem uma coisa muito parecida, assim, é muito semelhante. A gente já viu vários vídeos aí de cenas, né, comparando Sim. o jogo com a série e a história não muda. Não muda nada disso. A única coisa que eles mudam é dar mais contexto para coisas que já existem no jogo. E aí eu acho isso muito engraçado quando saiu o terceiro episódio, que várias pessoas ficaram, ai meu Deus, interrompeu a história, tava lá focado no Joe e na Ellie. Sendo que, assim, uma das coisas mais legais de The Last of Us, que é mais explorada no jogo, principalmente se você tá jogando preocupado com detalhe, realmente querendo entender aquele universo, são as histórias paralelas, que estão nos recadinhos, nos bilhetes e tudo mais. E eu achei genial eles pegarem um episódio só pra mostrar essa história, não com uma pessoa aleatória, eles pegaram um Bill, justamente, que é um personagem importante. A gente entende isso melhor no segundo jogo, mas o Neil Druckmann tem uma mensagem que é tipo, não existe só Joe e Ellie nesse mundo. A gente tá acompanhando uma história, a gente tá acompanhando a trajetória deles, porque ela, né, tem ali a chave, a possível chave da cura. Mas outras coisas acontecem ao redor, e eu acho que foi interessante pegar um episódio só pra isso, até porque eles construíram o Bill de uma forma muito mais interessante também. Muita gente falou assim, ah, não, tirou quem ele era, porque no jogo ele era mais turrão. E, gente, foi a construção muito mais complexa ali. No jogo ele era mais raso, sabe? Enfim, foram todas as mudanças. Eu senti que não foi nem mudança exatamente, mas foi, tipo, agregou conteúdo, sabe? Sim. Eu acho que um grande trunfo da série, entre alguns trunfos, assim, mas para mim o principal é a escalação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey, porque
você tem ali dois personagens que eles estão se colocando numa situação que, putz, é uma situação meio, tipo, simplificada, assim, de personagens complexos lidando com decisões morais no fim do mundo. Primeiro que essa narrativa das decisões morais no fim do mundo, ela já tá muito manjada, assim. E o texto da série, às vezes, é um pouco superficial, no sentido em que esses personagens eles têm muita consciência da sua condição de personagem. Então, por exemplo, no episódio do Henry e do Sam, fica toda uma discussão ali entre o Joel e o Henry, falando, putz, mas eu fiz isso antes, você vai achar que eu sou o vilão e tal, ou não sou o vilão, não sei o quê. Tipo, isso é é um texto muito literal, entendeu? Se você vai estudar roteiro, o cara vai dizer que, puta, o personagem não pode ser tão consciente de si mesmo e da sua própria condição de personagem. E aí o texto é muito manjado e muito basicão nesse sentido. O que ajuda a compensar é que o Pedro Pascal é um cara muito carismático, e quando a série precisa que ele chegue pra fazer, tipo, o cara que ressuscita está possuído, velho, ele comparece e ele é muito bom nisso. E a menina também é muito boa pra fazer uma coisa que, tipo, tá tudo em ebulição dentro dela e isso tá, tipo, transbordando aos poucos. Ela é muito boa pra fazer isso. Então eu acho que nesse caso eles suprem uma carência do texto, porque o texto, ele talvez seja muito basicão nisso, assim. Talvez seja básico porque é uma narrativa que a gente já assistiu tantas vezes e a gente sabe o que implica, especialmente no Walking Dead, assim. Então eu acho que nesse caso é uma das vantagens e eu acho que um dos prazeres de ver a série é para acompanhar os dois. Eu não ficaria surpreso se eles estendessem, inclusive, a dinâmica dos dois por mais uma temporada completa, 2 temporadas. Porque eu acho que o grande trunfo da série é a dinâmica dos dois. E sabe que, a princípio, eu torci o nariz pra escalação dos dois. Eu não conseguia enxergar o Joel, eu não conseguia enxergar a Ellie. Acho que no primeiro episódio eu já fiquei assim, aí no segundo já me ganhou, porque é exatamente isso. Eles pegaram, tipo, a Bella é a Ellie. Ela consegue passar exatamente o jeito da Ellie, as brincadeiras da Ellie, a personalidade ali. Sabe? Em live action, realmente. E o Pedro também. O Pedro faz um trabalho muito legal como Joel. Até acho que é o caso da dinâmica deles, né? A dinâmica funciona. Porque uma das coisas mais difíceis nisso, acho que seria ter conexão. Os dois conseguirem trabalhar essa conexão que a gente vê no jogo, que demora pra ser construída, e na série eu acho que eles mostraram também esse caminho de uma forma justa. Uma coisa que eu acho que a interpretação dos dois, eu concordo com vocês a respeito disso, foi um baita acerto a escalação dos dois, e à medida que você foi vendo a relação entre os dois a florescer, você percebe o quanto que eles estão muito bem nos papéis. Mas uma coisa que me puxou muito foi o fato de que, ao longo da série, eu acho que essa primeira temporada, ela começa com uma história do Joel, e aos poucos ela vai se transformando na história da Ellie. Que no jogo, obviamente, não tem muito como ser isso. Sim. Apesar dos dois serem protagonistas, você tá vendo pelo ponto de vista do Joel, então você fica com a impressão de que o Joel talvez seja mais protagonista do que a Ellie, pelo menos no jogo. Mas eu acho que o fato da Bella Ramsey ter encarnado essa figura que tem essa mistura de hormônios em erupção ali, adolescência vindo com aquela curiosidade quase super inocente do mundo que existia antes. Tudo que já existia no jogo, mas eu acho que ela conseguiu misturar de uma maneira tão legal que me fez parecer que talvez ali para aquela segunda metade da primeira temporada os produtores até têm olhado e falado, poxa, não, eu acho que é o momento certo, tá certo mesmo essa história virar a história da Ellie já agora, né? Já tá dando um pouco de spoiler aqui do que vai vir nos próximos anos, dessas dois. Quem jogou já sabe, mas eu achei muito legal. E a Bella Ramsey realmente, assim, eu acho que ela vai despontar nessas temporadas de premiação todas, Emmy, ela vai disputar tudo, cara, porque tem muito episódio pra isso. Eu acho que o acerto também como adaptação é justamente nessa parte de... Tem coisas que funcionam no jogo. A gente só consegue sentir que a Ellie tem mais importância realmente quando ela é uma das pessoas que você tá jogando. Você joga com o Joe o tempo inteiro e aí, em um dado momento, você começa a jogar com ela. Então, aquele é o único momento que você fala, ok, ela tá protagonizando aqui. Porque antes era o Joe cuidando dela e, enfim, ela tava muito à sombra. Na série, obviamente, não precisa ser assim, porque no jogo tem a questão ativa nossa, né? A nossa interação influencia muito em como a gente tá entendendo aquele mundo e, enfim, como faz sentido o jogo pra gente. Na série não precisa disso, e eles conseguiram equilibrar muito bem. Acho que a questão é, como adaptação, eles fazem um bom trabalho, mas como série, é muito boa também, pra mim, pelo menos. Eu acho que isso que pega, sabe? Não é uma adaptação boa numa série ruim, ou uma série ruim numa adaptação boa. Tipo, eles conseguiram fazer um produto numa mídia que, por si só, já valeria. E acho que é por isso também que muita gente que não jogou tá acompanhando e gostando, enfim, não ficou uma coisa tão fora, sabe? Eu gostei bastante, eu acho que eles fazem um bom trabalho nesse aspecto. Tem algumas reações que ficam falando assim, tipo, muito filler, uma temporada de 9 episódios e, tipo, tem 2, 3 fillers, não deveria ser assim e tal.
Ou seja, eu acho que tem gente que conhece o jogo e está um pouco insatisfeito com o fato de ser uma série que tem um tempo e uma velocidade assim que é um pouquinho mais baixa. Então, tipo, o que pra mim é uma grande ironia, né? Porque as pessoas, elas são completamente reativas a quem tá criticando a série, porque é isso, né? Se tem um valor de produção foda, se tem um elenco super bem escalado, se é fiel, parece que é imune à crítica. Você não pode criticar esse diamante de série. Acho que não é por aí. E eu acho que às vezes são as pessoas que estão acostumados com isso, né? No jogo, pelo fato de ser interativo também, e a narrativa está acontecendo na ação, você espera que na série seja assim. Só que, tipo, a série é como se fosse também um compilado de cutscenes, assim, sabe? Do jogo. Tem momentos que é literalmente a mesma coisa, né? O quadro, você compara, é igual. É assim. igual. E, poxa, pra que serve cutscene nos jogos? Às vezes é meio que, tipo, pra você ter meio que uma noção de intervalo de fases, ou uma noção de contexto, disposição e tal, e, tipo, quando você vai pra série de TV, você tira o componente da interatividade, cara, tipo, é uma série de TV, entendeu? Não tem como ser fiel nesse ponto. Então vai ser diferente mesmo. E eu acho que muita gente reclamando que é uma série meio parada e tal, cara, sinto muito, mas, tipo, séries são paradas, porque você não está ativamente com o controle na mão, tipo, tendo a narrativa e a agência sobre a narrativa. Assim, eu acho que, puxando um pouco o que você falou, Hess, eu acho que existia muita ansiedade por parte das pessoas de que essa série desse certo, né? As pessoas já estavam naquela coisa de, meu Deus, mais uma série de game dando errado, mais uma adaptação dando errado. Então, eu acho que tinha essa tensão, assim, que, de certa forma, se traduziu muito nisso, né? Essa vontade de querer que esse negócio seja um sucesso comercial e um sucesso de crítica, faz qualquer tipo de reclamação a respeito de The Last of Us parecer um negócio muito maior do que ele realmente é. Por exemplo, assim, eu gostei da série. Vou falar um negócio que eu não gostei particularmente. Eu não gostei que eles pegaram a Catherine, que é essa personagem ali de Kansas City, que é no episódio 4 e 5. É uma personagem, inclusive, que eles criaram pra série. Sim, né? ela Porque, não existe no jogo. Sentiram a necessidade de ter ali uma figura pra antagonizar o Sam, o Henry e tal. Passaram um maior tempão desenvolvendo a boneca lá e jogaram ela fora 40 minutos depois, assim. Pra mim, não fez muito sentido. E naquele contexto daquela cena, tipo, nem precisava, sabe? Tipo, deixar ela de lado. Podia, sei lá, guarda ela lá, deixa ela lá, vai que precisa dela na segunda temporada, ou vai que ela pode aparecer. Tipo. Eu senti que ela só tava ali pra ter um momento, assim, aquele momento dos zumbis, que aí mostra um infectado diferente, né? Que é o Baiacu. O Baiacu. Então, acho que foi essa utilidade dela, assim. Eu gosto dessa cena, inclusive toda a cena que a galera sai do buraco, do Baiacu e tal, eu gosto porque parece que você tá segurando a mão, você passa a série inteira segurando a mão, e na hora que tem uma explosão de zumbis, de infectados, aquilo parece mais especial, parece realmente extraordinário. E, tipo, eu acho que não sei se é intencional, enfim, mas eu acho bacana quando acontecem esses momentos. Então, tipo, pra mim é muito empolgante, eu acho o final do episódio muito empolgante. Mas eu concordo com você que, tipo, você passa um tempão preparando algo pra no final você jogar fora. Eu acho que a série, ela poderia ser um pouco mais direto ao ponto, no sentido em que, às vezes, você não precisa ficar preparando as coisas de um jeito sentimental como eles fazem. Por exemplo, no 5º episódio, você gasta os primeiros 20 minutos para você contar o flashback dos 10 dias anteriores do Henry e do Sam. E aquelas informações, elas não necessariamente precisariam ser dadas porque você já sabia, você viu os desenhos na parede, você sabe que eles têm uma coisa de super-heróis, estão tentando sobreviver só os 2 irmãos e tal. Então eu acho que tem muita informação ali. Tenta ser didático demais. Tenta ser didático demais e muito redundante para, tipo, forçar um certo sentimentalismo, para você se afeiçoar a esses personagens, aí no final do episódio, sempre morre alguém no fim do episódio, e as pessoas se derramam de chorar. Eu acho que esse sentimentalismo, às vezes, ele joga contra a série, e pra mim teria mais efeito se você fosse mais direto ao ponto e mais brutal, às vezes. Oferecer a pessoa, personagem do episódio aqui, e tal. E, tipo, começa, tem algo ali, as ações estão ali, e no fim essa pessoa morre. Mesmo porque é uma história de estrada, entendeu? Road movies é isso, você encontra alguém, filme de travessia é isso. Você encontra alguém, essa pessoa serve a um propósito, tipo, acabou, vai pro próximo. Cara, é tipo a narrativa do Faroeste consagrada, é uma narrativa de road movie americano consagrado, então em relação a isso não vejo problema, tipo, descartar personagens novos, mas você ficar preparando as coisas de um jeito pra você se emocionar e se vincular, tipo, com o personagem, às vezes eu acho que eles exageram um pouquinho. Você falando, eu pensei, assim, vários comentários que eu vi de jogadores que amam o jogo e estão vendo a série agora, que reclamaram, era, não tem ação, não tem muito infectado, e aí tem uma questão que tudo bem, o jogo não é também sobre isso, né? Mas quando você tá jogando, tem por várias regras de game design ali, você vai ter desafios e tudo mais. É uma coisa mais interativa, você tem mais infectado porque você precisa fazer algo, não só acompanhar a história. E isso eles não levaram pra série. A gente tem poucos momentos em que realmente tem combate com os infectados. E eu entendo que, sei lá, a galera queria ver mais ação,
Mas eu acho que é justamente isso que você falou, já que não tem como, não sei, eles escolheram ir pelo sentimentalismo, acabar forçando um pouco esse lado e deixando de lado a parte mais brutal, a parte mais de ação, que dá no jogo, pra mim, dá uma equilibrada, entendeu? Sim, e até pensando nessa parte de ação, tipo, ser honestos, né? Porra, ninguém ia querer ver uma temporada inteira do Joe agachado, fugindo de clichê, Exato! né, cara? Tipo, porra, tem isso. O episódio 2 tá lá, mostra como é que Faz funciona. uma referência, Pronto, velho, acabou. acabou. Com aquele superpoder de sonar lá do Demolidor e tal, que, pô, Jogando garrafa na cabeça dos bichos, gente. É um negócio importante? É um negócio importante. Até a série reconhece isso, mas assim, acho que há de se reconhecer que não é exatamente isso que torna Last of Us especial. Eu acho que quem jogou o jogo também vai saber que o que interessa mesmo é os Exato. personagens, é a relação entre eles, é como eles interagem com aquele mundo, né? Como que as condições impostas a eles vão fazer eles se comportarem. Tipo, cara, tipo, o dilema do final da série é literalmente isso. Sim. Essa questão sendo colocada pra gente. Então, Eu entendo que as pessoas queriam ver outros infectados, eu queria ver também. Isso dá uma dinâmica diferente, mas a série não é uma série de ação, não se propôs a ser uma série de ação, é justamente focar ali na relação dos dois, então não tem mesmo. Eu acho que poderia ser mais equilibrado no sentido em que eles estão tentando fazer uma série de respeito, uma série séria. Tem, lógico, um clichê, que é um estereótipo que deveria ser combatido em Hollywood, que é o fato, tipo, se você está tentando fazer alguma coisa séria, você não pode entrar em todas as válvulas de escape de cinema de gênero, especialmente de cinema de horror, que é você ter ação, você se entregar realmente à fórmula da história de horror. Então eu acho que já começa essa seriedade naquela coisa, os produtores falam, no set ninguém pode falar zumbi. Tem que falar. Nossa, licantropos lá, esqueci o nome da porra lá do fungo. Cordyceps, sabe? Tipo, mas isso é um negócio desde o jogo, porque assim, te falando, fã de The Last of Us, eu sou fã, gente, mas às vezes a gente exagera, né? Aquela coisa meio purista de achar que a gente é dono da propriedade intelectual, assim. Porque no jogo também você não pode falar em momento algum. Quando a gente, quando tratava do jogo, falar zumbi, pelo amor de Deus. Tudo bem, é um infectado do Cordyceps, blá blá blá. Eu acho que essa seriedade às vezes joga contra a série também. Você tentar fazer uma coisa muito sentimental, você tentar fazer alguma coisa ali que, tipo, tá se levando a sério demais. E, poxa, às vezes, pra mim o melhor episódio é o penúltimo episódio, quando você entra realmente numa coisa de gênero, você tem um vilão que tem um desenho consagrado de vilão, que é o cara com uma coisa ali, tipo, de abusador. Que é o David. Que é o David. E aí você tem realmente uma válvula de escape de gênero ali, tipo, Joel completamente boladão. Então, tipo, pra mim, ali funciona melhor porque é nação onde as coisas se consumam. Esse mundo pós-apocalipse, ele tem implicações morais. A gente tá na estrada, a gente vai matar ou não vai matar? E, tipo, em vez de você ficar falando, puta, será que eu sou o vilão porque eu fiz isso no passado? Não sei o quê. Cara, podia ser menos sério, entendeu? Podia ser mais, tipo, a entrega do horror, a entrega da questão moral. Tipo, eu ficaria mais satisfeito, eu acho que no final da série, o nono episódio, ele vai mais nisso. Não, eu concordo bastante, assim. Eu acho que essa questão, esse dilema que o Hessel tá trazendo da coisa de personagens serem obrigados a ficarem se questionando se são os heróis ou vilões da história o tempo todo, porque eu sinto que é um negócio que existe no jogo, que é uma reflexão que a gente, enquanto jogador, tem que fazer, porque o jogo é muito mais direto e você fica se perguntando, pô, será que eu realmente sou o herói dessa história? E talvez a adaptação não soube onde colocar isso. Eu concordo. Essa pergunta ficou pairando no ar e eles não sabiam se eles deixavam isso pra pessoa que tá assistindo ver e acabou colocando nos personagens, mas não colou tão bem. É até engraçado, porque pra mim, nessas coisas de pensar na adaptação, como era no jogo, como virou na série, eu acho que o episódio 8 perdeu muita força. Porque pra mim, uma das coisas mais legais do David e do confronto dele com a Ellie era justamente essa ambiguidade moral que eu sinto que desapareceu um pouco. Assim, eles ficaram nessa necessidade de, não, vamos transformar o cara aqui no vilão mesmo, botaram o cara de pastor pra ficar bem marcado, assim, não, olha aqui, ó, olha aqui, ele aqui tá utilizando da fé dos outros pra manipular, tal. Não precisa, dá pra entender que ele já é essa figura. Mas todos os outros personagens, eles estão carregados de ambiguidade moral. E eles ficam falando o tempo todo sobre isso. E não precisa ser algo que está na boca do personagem, porque a gente já está fazendo isso. A gente tem consciência de que ele é um personagem. Ele não precisa ter consciência de que ele é um personagem numa história de ficção, entendeu? E é o que acontece com muita frequência, assim. Eu acho que eles perderam um pouco a mão, porque no jogo, especialmente o final, a última cena, na época que saiu, gerou muito questionamento. Tipo, pessoas que achavam que o Joel estava certo, porque ele protegeu a menina, a criança que ele amava, que ele tinha como filho, e pessoas que achavam que ele foi a coisa mais horrível do mundo, porque ele não deixou que a cura
possível cura da humanidade fosse encontrada. Então tinha muito essa discussão de, tipo, quem tá do lado do Joe, quem acha que ele agiu certo, quem acha que ele agiu errado. E o jogo termina com isso em aberto, né? A gente sabe que o que ele fez, a Ellie não sabe, e aí você fica tipo, putz, e aí, né? O que vem depois? E isso é mais explicado de uma forma muito mais direta no segundo jogo, e provavelmente eles sejam mais diretos na segunda temporada, porque a intenção é reproduzir exatamente o segundo jogo, né? Eu acho que nessa parte, assim, eu fiquei até feliz que boa parte desse dilema ficou no ar. Eu acho que o final do Last of Us, pra mim, é um dos melhores finais de jogo que já foi feito. Assim, eu gosto muito dessa ideia de deixar a coisa no ar mesmo. Obviamente, né, isso olhando em retrospecto, porque o 2 já respondeu boa Mas parte você tá dessas falando perguntas. da franquia ou do primeiro jogo? Do primeiro jogo. É que o primeiro jogo, ele realmente deixa em aberto. Você vai entender as consequências daquilo no segundo jogo. E provavelmente a série vai seguir mais ou menos essa ideia. Só que é isso que o Bruno falou, tava muito mais nos jogadores, entendeu? Como é uma coisa interativa, mas não explica tanto, eu acho que o jogo, talvez por não ter tempo, ou realmente foi uma escolha do Neil Druckmann não deixar tão claro, tão óbvio essa questão da moralidade, é muito mais quem tá jogando que se questiona. Talvez pra série ele tenha entendido ou pensado, a intenção foi deixar realmente uma coisa muito clara, muito didática pra pegar um público diferente, não sei. Porque quando você tá jogando é aquilo, você tá com a mão no controle, você é parte daquilo, você toma decisão, você dá um tiro, você corre, é uma sensação muito diferente, te impacta de um jeito diferente. E a coisa do Last of Us é justamente te obrigar a fazer um negócio que às vezes você não quer fazer. Que você não quer fazer. Pô, vou ter que matar esse cara aqui agora. Não tô justificando, não tô passando pano, eu também acho que não é legal, mas eu imagino que seja por aí, sabe? A intenção de mostrar. Já que a gente não consegue sentir, você não vai sentir a emoção enquanto você tá ali controlando o Joe e, sei lá, correndo ali no corredor com a Ellie no colo, então a gente vai colocar aqui de uma forma diferente, já que você não vai ter como, sei lá, ter uma briga idiota com o David até entender realmente, porque é o que você falou, a gente sabe que ele é um vilão, mas a última cena ali que é mais impactante, né? Aquela cena em que ele vai pra cima dela. Então vamos mostrar desde o começo toda uma história. Eu não acho ruim trazer mais contexto, mas eu imagino que seja pra... Não sei, talvez o medo de não alcançar o impacto que o jogo alcançava, já que é uma mídia totalmente diferente. E eu acho que no fim das contas, assim, essas decisões de onde deixar esses questionamentos, o que é do jogador, entrar pra uma coisa que não é interativa, pode ter melhorado a história em alguns pontos, pode ter piorado em outros, mas eu acho que é válido. E eu acho que esse realmente era o grande desafio do Last of Us, passando do jogo pra série. E eu acho que é o grande desafio pra praticamente qualquer adaptação de jogo indo pra um filme ou pra uma série. Copiar enquadramento que tá no jogo é fácil, é a coisa mais fácil que tem. Inclusive eles repetiram isso a exaustão. Eu acho que o verdadeiro problema pra Last of Us era justamente saber onde pegar essas questões morais e onde que elas deveriam ficar, e eu acho que no saldo Last of Us consegue fazer isso bem. A questão da moral também, tipo, essas narrativas morais, cara, é o que se espera do gênero, especialmente depois de Walking Dead, que pegou aquele molde do Romero, só que no caso do Romero era uma narrativa política, antes de ser uma narrativa moral. E aí o Robert Kirkman pegou e transformou numa novelinha moral. E aí parece que quando a gente assiste zumbi hoje em dia, história de zumbi, fica sempre nessa coisa, puta, o que eu vou fazer no fim do mundo agora, pra eu conseguir manter minha humanidade e tal. Tipo, virou uma historinha moral. Então, se você fizer uma adaptação de Last of Us e só ficar preso nessa questão e ficar remoendo isso, você realmente não está oferecendo nada de novo para quem, por exemplo, é só um espectador que está, tipo, zapeando na televisão. Eu acho que, inclusive, muito da reação que rolou na internet, teve o texto do Omelete sobre, tipo, essa série que tá todo mundo falando, se apaixonando e tal, tipo, não vejo tanto nisso e tal. Às vezes o cara que é gamer vê mais, porque ele já tá mais afeiçoado a essa narrativa e tal, mas eu entendo quem diz que não é tão novidade assim, porque é mais um conto moral de fim do mundo. Não era novidade nem quando o jogo saiu, inclusive, né? Exato. Porque o Walking Dead já tava aí, já tava fazendo sucesso. Não, lógico que você tem narrativas de games de decisões morais, tipo, sei lá, uns 10 anos antes você já tinha muita coisa assim, né? Você tinha, sei lá, no Mass Effect já tinha muita coisa de decisão moral, então nesse ponto os games também já não era tão novidade. O Last of Us eu acho que até vem pra fechar essa era de jogos, né? Que vem o Mass Effect, BioShock também, acho que é um jogo que traz muito essa questão da ambiguidade moral. E o Last of Us, eu acho que ele, de certa forma, talvez até por ser um dos últimos, né, desse momento ali, eu tô falando muito da parte da geração PS3, Xbox 360 ali, de 2006 até 2012, 2013. Acabou, acho que ficou um pouco como esse cartão postal desse tipo de jogo, né? As pessoas vão pensar numa narrativa um pouco mais elaborada num jogo. Last of Us acaba virando o grande exemplo, mas é um ponto
de uma caminhada que foi bem longa. Né? Eles tentam pôr algumas coisas assim que a gente não via tanto nos jogos, de essa parte da relação de duas pessoas seguindo ali toda a complexidade dessa relação que começa de uma forma toda torta, enfim, vai evoluindo e você acompanha isso para uma base que é o que a gente vê em tudo, que a gente já viu no cinema, que a gente já viu em outros jogos. Então, de fato, não é uma novidade, sabe? Eles só tentam seguir por um caminho diferente, apresentar uma ideia diferente de zumbi, que são os infectados, mas não sai desse molde. E por que é isso? Porque é sobre o fim do mundo e zumbis infectados. Muito bem, depois desse resumo em palavras-chave, vamos dar aqui os nossos ovitos, porque sim, a gente não vai se furtar aqui a dar a cotação pra essa porra dessa série aí, que tá movimentando as paixões na internet, começando com o convidado. Rapaz, que nostalgia. Vou dar 5 ovos, Olha só, mas eu gostei da série, velho. É velho. muito benevolente, mesmo. Olha aí, eu gostei. Vai, eu sei que você vai lá. Eu vou chutar. Você vai dar 3 ovos. 3 ovos. É uma sabia. série boa, eu gosto do valor de produção. Pra mim, tipo, o fato de ver uma série que parece que foi feita realmente no mundo real, assim, tem os cenários, tem as florestas, aquele gelo bonito pra caramba, neve bonito pra caramba, muito melhor do que aqueles filmes feitos no aquário e na frente da TV de LED. Poxa, só isso pra mim já dá um prazer de assistir. O que deixa de ser irônico, tendo em vista que a outra grande série do Pedro Pascal é o garoto propaganda do Volume, né? Putz, aliás, eu preciso voltar a ver. Que preguiça de ver Mandalorian. Mas enfim, pra mim, tipo, só isso já é um prazer de ver algo que parece novo. A gente se acostuma com tão pouco, velho. Tão pouco, régua lá embaixo, assim, ó. Então, tipo, 3 ovos. Assisti de boíssima mesmo. O seu positivo é isso, né? É lógico que é. Pra mim, 5 também. Fala, reclama. Benevolente também. Muito benevolente. Gente, eu também beleza, gostei. Eu acho que é o que eu falei no começo. Pra mim, funciona como adaptação, funciona como série, sem levar em conta, né, que veio do jogo e tudo mais. Que adiciona, o que muda, eu achei que foi muito positivo, agregou a experiência ali pra quem já jogou e pra quem não jogou, enfim, tem mais informações sobre aquele universo, então ótimo. Pra mim, 5 ovos. Além de tudo, também, eu acho que tem esse negócio, né? A adaptação de jogo é uma coisa tão difícil da gente gostar. Ih, mas tem Pois umas adaptações tão legais. Adaptação de Monster Hunter. Monster Hunter é incrível, é um filme da hora, Eu vou ter que concordar com o resto Você aqui. deu um braço a torcer. Monster Hunter é bom, cara. Aliás, por um incrível vídeo que pareça. clássico de Omelete TV. Eu falando de Death Note com Bruno Não. Silva, ninguém Meu mais nem Deus. menos. Não, chega, gente. Tchau, chega. Fica aqui, não vai sair não. E ó, você teve que dar o braço a torcer, Paul W.S. Anderson fez lá o Monster Hunter da hora. Ou seja, tipo, Existem adaptações legais, mas não é... Lógico que existe Não, faz mas não 40 é- anos que existe adaptações boas de videogame. Tipo, pô, o desenho de Street Fighter é legal pra caralho, entendeu? Tipo, Eu sabia que o resto ia dar um jeito de falar do Paul W.S. Anderson nesse vídeo. é Eu lógico, sabia, mas é lógico, eu sabia. que sim. É Eu lógico sabia. que sim. Você Mas acha o que Monster você ia- Hunter é você bom ia mesmo. entrar- Mas o Monster Hunter você é ia bom voltar mesmo. e O não ia Monster falar Hunter é disso? bom mesmo. Mesmo porque você deu o braço a torcer. Então E eu ia Resident ficar esfregando Evil, na você sua cara. gosta? O Resident Evil, sim, poxa. Ai, meu Deus. O 5 obra-prima, assim. E é isso. A gente não vai acabar esse vídeo falando do Paul W.S. não. Ai, meu Deus. Diga aí nos comentários o que você achou dessa adaptação de Last of Us, se você acha que é importante ser fiel ou não é. Ser fiel não é tão importante assim. Conta pra gente aí nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal também. Vamos falar dessa série aí ainda por muito tempo.